Por que que meu filho não ganha? É o cavalo? E aí, cavalo, cavalo, cavalo. Isso para o mercado de consumo é interessante, é legal. Mas desde que a pessoa não perca o fator primordial que é se transformar, crescer como profissional mesmo da área. E a gente ainda foi campeão e hoje eu tenho essa medalha, até olho para ela na minha casa, eu não tenho tanta conexão com ela, é uma coisa que eu sinto que não me pertence, é uma coisa louca, porque foi um aprendizado muito grande na minha vida em que eu deveria ter sido firme e ter me escutado mesmo, de ter seguido a minha intuição de que era para eu chegar pro técnico e falar, eu não tô bem, coloca o grilo no meu lugar. Era uma coisa do Gui não querer frustrar os pais, do Gui querer ser um filho perfeito e não o julgado homossexual da época que às vezes vendo novela, por que a Globo fica mostrando isso? Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do ClaqueCast. Hoje com o Guilherme Foroni, que é cavaleiro da Innovate Riders e sócio do leilão Next Generation, um dos maiores leilões do Brasil atualmente. Carrega um currículo de peso com muitas vitórias importantes em grandes prêmios, grande atuação na formação de cavalos novos, recentemente uma atuação aí também na parte genética, ajudando áreas importantes do Brasil na criação nacional. Então, obrigada Gui por topar falar com a gente, acho que a gente tem muito assunto para explorar hoje. Muitos. É um privilégio estar falando com vocês. Primeiro, é uma amizade desde novinhos, né? Desde criança. Ver o sucesso de vocês é muito bacana. E tá todo mundo prosperando, crescendo, evoluindo no mesmo meio. É isso. É isso. Obrigado, Gui. E acho que é isso, né? O esporte inteiro está crescendo. Acho que esse crescimento nosso, de vocês, tem um pouco a ver com esse boom que o esporte vem passando nos últimos anos. A gente que está há algum tempinho já nesse caminho, né, Gui? A gente viu aí a diferença que a gente falar de 15, 20 anos atrás para hoje, acho que é incomparável. Mas não é disso que a gente vai começar falando esse programa. Esse programa, na verdade, a gente vai pedir para você contar um pouquinho da sua história. Eu acho que muita gente vê você hoje nas provas, né? Sabe, tem toda a questão da emoção, né? Acho que você é um personagem carismático, mas muita gente não sabe sua história, não te conhece, não sabe de onde você veio. Né? Tem gente que só foi ver você quando você ganhou aquele grande prêmio do Top Rider, que não tem tanto tempo assim, e você já tem para chegar ali foi um tanto de história. Então acho que é isso, queria que você começasse contando um pouquinho da sua história, como é que você começou no esporte e como é que começa esse envolvimento com os cavalos. Bom, eu nasci numa família de cavalos, né? Meu tio Vitor Foroni, ele é o fundador do Aras Método, um aras muito importante aí no cenário mundial e nacional. Sou filho do Edgar Foroni, que é o sócio fundador do Arastock, era um sócio do Donói e já foi o maior comerciante do Brasil. Então, quando eu nasci, foi exatamente no momento que meu pai finalizou a construção do Aras Caterine, onde a gente tem nossa equipe hoje, da Innovate Riders, e eu fui criado no meio dos cavalos, vendo a criação, vendo o desenvolvimento, a parte comercial. Então, eu já vivi essa faculdade precocemente. Então, eu com pouca idade já tive o privilégio de ter bastante experiência. E assim, quando eu cheguei no meu nível de adquirir maturidade, eu já tinha bastante conteúdo para ir encaixando as pecinhas ali do meio equestre. E a partir disso eu tive muitas oportunidades, sou um menino privilegiado, porque meu pai sempre teve as facilidades, né, do meio, ele já conhecia o caminho das pedras, então ele sempre trouxe os cavalos certos, os professores certos. Eu sou uma pessoa que fui fabricada por vários profissionais, então ele fez um rodízio ali de professores bem bacana, então eu tive experiência com várias linhas. Ele sempre investiu no meu intercâmbio, me mandou para a Europa, me mandou para a Colômbia, para os Estados Unidos, tudo que ele pôde. E a história dele era até legal chamar ele aqui, porque ele já fez tanta loucura para me dar tudo isso que ele me deu, que é bem interessante também. Tenho uma família maravilhosa, mas uma paixão, nasci apaixonado pelos cavalos, então eu nem respondi o que era para falar. Isso que eu ia falar, tipo... Conta um pouquinho da sua história, porque você fez um resumo do tipo, foi isso, nasci com cavalos e tô aqui. Mas
Aí você faz outra pergunta. É isso, então eu tô tentando trazer de volta para esse assunto. Não, porque eu acho que, por exemplo, você decidiu ser profissional quando? Isso foi uma coisa que seu pai impôs? Você quis ser profissional desde sempre? Em que momento você deixou de só ter categoria de base para, bom, agora eu sou um cavaleiro profissional e é isso que eu quero fazer da minha vida? É legal essa pergunta, porque realmente eu vivi esse questionamento durante a minha formação, porque tem o lado materno, né? Minha mãe sempre, você tem que fazer uma faculdade, hipismo, não sei se é rentável, se é seguro, uma profissão muito volátil. Então, aquela insegurança de mãe que sempre ficou pontuando ali na minha criação. E o meu pai super seguro de que eu nasci para isso, e ele sempre convicto e me direcionando nisso. E eu sempre sentindo que eu seria um profissional da área. Então, mas teve vários momentos que eu ponderava e me sentia inseguro, porque eu acho que a minha mãe me passava essa insegurança e eu ficava um pouco aflito. Tanto é que eu comecei 9 faculdades e não terminei nenhuma. De tanta indecisão. Fiz arquitetura, educação física, veterinária, engenharia de produção, vários cursos você diferentes. Engenheiro tá aí uma das coisas que eu queria ter visto. Arquiteto seria bom. Eu acho que eu seria. Eu achei também. Design do interior. Idiota. E aí foi um momento que você falou, ok, agora eu sou profissional. Porque você, na verdade, desde as categorias de base, você já teve um processo ali no final da sua categoria de base, talvez com o Yuri? Eu tive uma formação grande com o Yuri, então teve uma transição até da área comercial, que meu pai foi diminuindo, foi a hora que ele fez uma parceria com o Yuri, e o Yuri que virou o maior comerciante da época. E nisso ele me levou um pouco junto, então eu estava ali com meus 14 anos, até fiquei na Europa um tempo com ele. E nisso, meu pai sempre me deu a cultura de que formar cavalos é imprescindível porque tudo é muito caro, então a gente não vem numa família muito rica. Então, para investir no cavalo, para saltar um grande prêmio pronto, a gente não visualizava tendo essa condição. Então, a gente já teria que buscar esse caminho de formação de cavalos novos. Então, meu pai precocemente já me introduziu esse conhecimento, essa dádiva, né? Foi um presente para ele me acordar tão cedo quanto a isso, e eu já realmente acatei a ideia e me desenvolvi desde novinho, formando cavalos, errando, testando, melhorando. E aí eu já nessa fase de 14, 15 anos, eu já estava decidido em me profissionalizar e fui pegando bagagem e me construindo. Qual foi o primeiro cavalo que você construiu? De peso, assim, que teve realmente resultados, foi a EF Hanna e EF Bartolomeu. E para deixar a história mais bonita, eles foram criados em casa, nascidos em São Roque. Não, a Hanna nasceu no Aras Stock, aí na divisão de sociedade ela foi pro Aras Caterine, e o Bartolomeu, que também tem uma história particular, depois a gente pode até entrar nisso, que ele chama Bartolomeu em homenagem ao Totti. E ele nasceu em casa, então foi um potrinho único, mimado e tal, e foi feito com a ajuda de outros profissionais, Fábio Sarti, na época bastante, o Felipe de Minas, me ajudaram ali na fase de inicial de doma, 4, 5 anos, e depois eu já segui a carreira dele, e também com a ajuda ali, eu acho que tem um pouco da sorte também, eu não estava 100% preparado, mas o cavalo se encaixava perfeitamente nesse perfil, ele aceitou todos os meus erros da época, e eu também dei meu coração para ele, a gente se uniu, eu acho que todo mundo já teve esse conjunto, esse match conjunto, e a gente chegou no Grande Prêmio juntos, e minha primeira vitória em Grandes Prêmios foi com o EF Bartolomeu, que foi criado em casa, então foi uma história bem bacana, bem bonita. E esse primeiro grande prêmio foi o GP Top Riders em 2011. Foi um GP super importante, só teve 2 zeros, 1,60 m ali, foi bem emocionante. E aí depois dele, Implacável. Acho que a gente podia entrar nessa história, porque eu acho que ela é bem marcante também da sua trajetória, já um pouco mais maduro, né? Menos jovem e já, enfim, saindo do Brasil. Como é que foi a história com o Implacável? Muito legal também, a história do Implacável já me arrepiou, porque ela é muito intensa, até linkando aí o documentário do Rodrigo com o Balubê, eu me identifiquei um pouco em relação aos sentimentos gerados por uma relação
que foi muito difícil. Então, a minha história com o Implacável, ela foi muito linda, muito incrível, muito intensa, mas o desfecho dela foi traumatizante. Então, eu tive um trauma, até familiar, porque meu pai sempre acreditou demais no Implacável, amava esse cavalo, assim, com todas as forças, só que ele sempre colocou muita expectativa no desfecho financeiro dessa história. E acabou que todas as atitudes, todas as estratégias envolvidas nessa administração de carreira, minha e dele, era com esse propósito. E acabava que isso dificultava um pouco a minha entrega, a minha conexão com o animal. Então, foi ali naquela fase que eu ainda era jovem, eu tinha muita dificuldade de administrar esse mix de sentimentos e expectativas. Então, eu tive um ano, acredito que foi 2016, 2015, super bom aqui no Brasil, que a gente classificou em vários grandes prêmios, foi a minha estreia, ele tinha 9 anos. Então, ele acabou sendo aprovado por mérito, né? Depois foi de alguns aprovado resultados. por mérito, é um cavalo criado no Souza Leão, lá em Recife. Também foi feito desde os 4 anos em casa, teve um projeto olímpico que ele era uma das referências. Foi um cavalo que teve uma história bem bacana desde o início da sua carreira. E aí, nessa fase de 9 anos, meu pai mexeu uma parceria nos Estados Unidos com o Nelton Marcon e o Paulo Santana. Nessa parceria, eles fizeram um acerto que o cavalo tinha um preço base e eles assumiriam essa passagem, a estadia lá, todos os concursos, e eles pediriam o que eles quisessem nessa outra metade, como se fosse uma outra metade do animal. E eu fui uma pecinha que fui colocada nessa situação um pouco, eu digo, um pouco mal administrada, assim, pouca comunicação. Então, eu fui introduzido nessa situação, você vai para os Estados Unidos, é uma oportunidade, você vai saltar lá, que bacana, e fui. Quando eu chego lá, a situação era um pouquinho diferente. Eu era só uma pecinha para fazer a adaptação do cavalo lá e, posteriormente, o cavalo tinha um projeto de ir sob a sela do Paulo Santana, que estava investindo, e o intuito maior era a comercialização, isso eu já sabia. Mas aí eu fiz a primeira prova com o Implacável lá, eu acho que eu fiz 8 pontos numa prova qualificatória de grande prêmio. Ele tinha acabado de chegar do aeroporto, eu tive uma semana só de adaptação, ele estava tossindo, não estava nem perto da fase de preparação que precisa na exigência de lá. E aí, isso já gerou um alerta nos administradores envolvidos e eles falaram, putz, esse cavalo não pode errar. Vamos dar ele para o Rodrigo Pessoa? Aí veio aquele susto. Eu sabia que o cavalo era especial, que o cavalo ele era muito bom, mas ele era um cavalo de características muito especiais. Ele é um cavalo difícil, não tão comercial, falando abertamente. E nisso eu sempre não tive muita voz, vamos dizer, nessa característica. Ninguém nunca me perguntou como era o cavalo, qual era a característica dele, e eu sempre só continuei. E nesse momento eles decidiram mandar para o Rodrigo Pessoa, e eu, internamente, eu pensei, putz, eu acho que é um tiro no pé, porque, comercialmente falando, eu acho que o cavalo é difícil, acho que não vai ser tão simples assim. E comercialmente, se não der certo com o Rodrigo Pessoa, ferrou, né? Porque se não dá certo com o Rodrigo, vai dar com quem? E aí, fizeram esse teste e foi o que aconteceu. Teve uma dificuldade de adaptação, a história não fluiu tanto. E nessa história eu também tive uma separação. Eu tinha muita conexão com ele. Nessa história eu continuei trabalhando com o Paulo Santana, que foi muito legal a minha experiência lá. Saltei vários cavalos dele, a gente ficou super amigos, foi bem interessante, fizemos várias amizades lá. Mas a minha relação com o Implacável tinha sido separada.
E aí um dia eu fui visitá-lo lá e eu senti ele depressivo. Eu vi ele triste, vi ele meio totalmente abandonado, assim, emocionalmente. Não de trato, ele estava lindo, maravilhoso, mas de relação mesmo. Ele tinha uma relação comigo grande e isso foi cortado. E aí isso já mexeu bastante comigo, eu fiquei bem mexido e eles decidiram que era melhor voltar para minha cela e terminar a temporada comigo. Aí eu fiquei feliz porque eu retomei a minha relação com ele, foi tudo maravilhoso. E aí eu tive bons resultados, a gente se preparou. Aí eu já, no primeiro grande prêmio, foi o grande prêmio que o Zé Roberto ganhou, lá em Wellington, foi um dia marcante, que terminou em festa, tipo, todo mundo muito feliz. E eu fiz 4 pontos, fiquei em 8º, 9º lugar, eu não lembro perfeitamente, mas foi um dia maravilhoso, que o Paulo saltou super bem. E todo mundo, foi aquele momento que eu acho que eu também fiquei publicamente muito conhecido, porque todo mundo conheceu essa história e eu acho que o meu nome, nesse ponto, ele alavancou, porque o Rodrigo, como é uma pessoa muito pública, ele me trouxe essa visibilidade por estar envolvido na nossa história. Após isso, a temporada finalizou, a gente teve bons resultados, e aí eu voltei para o Brasil, e o Paulo, o acerto era devolver no Brasil, só que ele sugeriu para o meu pai para continuar lá e fazer a temporada do próximo ano, mas o Paulo nem voltar e continuar lá, e eu indo de vez em quando. Bom, nesse meio do caminho, a história mudou um pouquinho, o Paulo tentou saltar o cavalo lá, não quis seguir em frente, não se adaptou, achou que não era o perfil dele, e do nada ele me convidou para pular Spruce Meadows. Ele já estava na primeira semana, ele que saltou o cavalo no 35, em 40, e eu estava indo para a segunda semana. Cheguei lá de última hora, senti o Implacável um pouco manco da mão direita e comecei a minha saga de fisioterapia da minha cabeça, cuidar veterinário da minha cabeça, gelo da minha cabeça, e ficava andando com esse cavalo para cima e para baixo, para cima e para baixo. E fiz uma prova de adaptação, estava super fora do meu jeito, tudo, mas a gente seguiu em frente e aí a gente preparou ele para a prova qualificatória. Eu lembro que 45 classificavam para o GP, eu fiquei em 45º, que eu fiz 4 pontos e fiquei ali no limite do gongo para saltar. Aí decidi, pô, Gui, você precisa saltar o GP 5 estrelas, primeiro GP chamado 1,70, com Implacável, e a gente, puta que pariu, será que eu vou? Será que eu não vou? Não tá tão bem assim, vou morrer, não vai dar certo. E falando, aí o Paulo super positivo, Gui, vai sim, você chegou aqui, você tá louco? Vai, pode se preparar que você vai. Tenho certeza que você vai e vai bem. Bom, era número 1, que era a ordem inversa. Eu todo inseguro, com embocadura, socorro, o que eu faço? Eu não tô segurando ele, nessa altura eu vou precisar encostar mais nele, essa embocadura não vai ser o suficiente, o que eu faço? Testei um Nepomuk na época, trabalhei ele de manhã, nossa, ficou perfeito. Amei essa embocadura, maravilhosa. Organizei tudo com nosso trotador. Chego lá na preparação das coisas, né, do material de prova. Ó, ele vai com essa embocadura, mas leva a antiga. Vai que eu quero trocar. E eu sou meio disléxico, muitas vezes eu esqueço desses detalhes e eu vou indo ao natural. E aí eu lembrei, acho que foi Deus me ajudando, leva essa embocadura para ajudar. Aí tô lá aquecendo o cavalo, número 1. Aquecendo de Nepomuk. De Nepomuk. Aí tô aquecendo Implacável, ele bem doidão, garanhão, chatão. Eu trote galope, tá gostoso, fui dar o primeiro salto. Ele já encasquetou com a embocadura e já se jogou para um lado, bem esquisito. Aí tá, calma, positividade, Guilherme, não se influencie, vai dar tudo certo. Vem de novo,
ele já quase dá um refugo de tão esquisito que ele tava com a embocadura. Saiu todo arrependido. Eu falei, Paulo, fudeu, vou ter que trocar. Aí, 10 minutos, Guilherme se prepara em inglês, que eu era um desastre em inglês, e eu só entendendo um pouquinho aquela confusão. Aí, para trocar a embocadura em 10 minutos, de um cavalo garanhão insuportável, que ele é, assim, o mais pentelho do universo, e ele mordendo, ele berrando e relinchando. E a Giovana Assunção também estava lá comigo, ela sabe. E ela colocando, me ajudando. E vai, aperta, não sei o que lá. Quando vai, conseguiu colocar o diacho da embocadura. E aí eu tinha 2 minutos. Monto o cavalo, põe um oxer de 1,10, salto o oxer, sobe para o 1,20, salto o oxer, Guilherme, para a pista. E lá é televisionado, você não pode atrasar nada, é tudo regrado, tipo, quase que o cara me pegou no colo. Aí tinha um vertical na grama, tinha a distensão de areia e um salto final na grama, que é na grama lá. Aí venho e dou um salto na grama, o cavalo voa. Mas ele, assim, voa mesmo, ele dá um pipoco. Pulei um paralelo de 1,20zinha e fui numa vertical ali de 1,30, 1,35, mas ele se instalou. Aí desci numa rampa, indo para a pista, eu todo arrepiado, com aquela sensação de montanha-russa, de quem é medroso, indo para um brinquedo de aventura. Pensa numa pessoa medrosa, indo para aquela, tipo, e não tem mais jeito, você já sentou no carrinho, e você já tá assim, passando mal. E eu descendo a rampa, e eu arrepiado e crescendo, e eu sentindo, bem filme mesmo, eu sentindo a respiração dele, e ele tem um olho esbugalhado, ele olhava para trás, eu não sei se é loucura da minha cabeça, mas na minha história é verdade, ele se comunicava comigo, vamos, confia, tipo, vamos embora, vamos, a gente vai conseguir. E aí eu comecei a respirar, bati no meu tratador assim, falei, bora, cacete! Falei um monte de palavrão, agora é a hora, foda-se! Entrei assim num trote, tipo, super inchado, tipo, todo confiante, não sei da onde, com a confiança a 1000. E aí, tô trotando, aí tem um júri no centro da pista. E aí são os patrocinadores. O cara tirou o chapéu, que é o de praxe lá, e falou good luck. E pra mim aquilo foi um incentivo. Não tem noção, eu achei ele falar pra todo mundo, mas eu lembro como se fosse Você hoje. Se sentiu eu falei, escolhido. gente, eu acho que eu fui escolhido. ele quer que eu vá bem, não sei porque eu interpretei dessa maneira. Aí tá, fui pro número 1. Era tudo uma casa, eu com meu implacávelzinho, gorduchinho, lindo, maravilhoso, redondinho. E eu indo pro 1, era casa por casa, eu falei, vou um por um. E foi indo. Fiz uma falta numa testeira bem besta depois do rio, que ela tinha uma onda pra frente e pra trás, não era nem pra cima. E ele caiu na largura da testeira, que ele foi no lugar da largura pra frente. E aí eu saio da pista, tipo, eu fui bem. Eu não sabia nem, tipo, eu terminei a pista, era um oxer de 2 metros de largura. Eu criei o espaço e cutuquei ele como se não houvesse um amanhã. Plau, vamos. Ele parecia o Spirit pulando aquele penhasco do filme. E eu, uou! E eu tenho até esse vício até hoje de olhar pro chão, pra sombra. E eu lembro, eu olhei pra sombra e era infinita. E tipo, e o Implacável, ele não tem o recurso de pôr a mão pra frente pra salvar a largura. Ele ficava encolhidinho assim, com a mão no peito e... Eu sei que ele caiu de barriga na vara da largura e fez... E eu olhei pra trás, ficou a vara. Aí eu falei, socorro, acabou. Veio um êxtase de adrenalina. Você não tem noção. E eu assim, socorro, eu acho que eu fui bem. Eu não sabia onde eu tava. Tipo, eu falei, meu Deus do céu. Aí eu comecei a olhar as pessoas. A Busy Madden cruzou comigo. Muito bom. Que cavalo é esse? Tipo, olha o que ele fez no duplo de vertical, porque eu não montei maravilhas. Foi emoção pura, foi uma coisa de conjunto, de um ajudar o outro e acabou. Não foi uma coisa técnica, nossa, como o Gui monta bem. Cacete, foi horroroso. Foi uma pista de luta e de muita emoção. Então, esse dia foi muito emocionante. Eu fiquei em 7º nesse GP, fiquei à frente da Azur, com o McLean, tipo, da Busy. Então, foi um marco na minha vida. E eu acho que também foi uma história bem bacana. E aí, essa história do Implacável, depois dessa emoção toda, para finalizar,
senão eu não vou nem responder qual era a pergunta de novo. Era a história do Implacável, faz parte. Depois disso, eu ainda consegui ir para um GP em Kentucky, fui terceiro lugar, depois dessa sequência. E aí a gente achou que tudo ia fluir, que a história dele era comigo mesmo, e tudo ia andar bem. Só que aí eu voltei para o Brasil e, de repente, o cavalo salta uma prova com o Nelton, lá nos Estados Unidos, e meu pai não sabia disso, ele não foi informado. E eu tava aqui na Santa Amaro, a Ana Vence, da Far Riders, chegou com o vídeo. Vocês viram aqui o cavalo de vocês saltando? Meu pai passou, ficou branco de raiva de não estar sabendo, de como assim estão saltando, era para ele estar descansando, sei lá, foi uma coisa de falta de comunicação. E foi um marco, assim, para eles. E aí a sociedade deles começou a ter um pouco de desavença em relação ao cavalo. Hoje tá tudo certo. Mas a história dele bloqueou um pouco comigo. E aí eles deram o cavalo pro Samuel Parot, outro cavaleiro importante lá. E aí o cavalo começou a só ser usado, né? Não cuidado como peça única, né? Como indivíduo. E ele foi usado até que ele entrou no refúgio, não aguentava mais, e a história dele acabou nisso. E aí o cavalo chegou no Brasil, tinha ainda uma dor muito grande do meu pai, e aí a gente tentou fazer a reabilitação dele, até o Ivo tentou no final um pouco também, e o cavalo perdeu o tesão, perdeu a vontade de lutar, porque ele era coração puro, ele tinha que fazer tudo, era muita qualidade, né? E aí foi um projeto que deu errado. E isso para o meu pai foi muito duro, e essa expectativa chegava em mim, e isso foi transformado numa dificuldade de relação familiar. E aí por isso que eu linkei com a história do Rodrigo com o Balubê, que só ele sabe o que ele passou. E só eu sei o que eu passei em relação ao Implacável. Foi muito difícil realmente viver essa dor. Mas hoje ele tá aposentado lá na Bahia, vida de Marajá. Ele tá no Muranas? Toda vez que eu vou pra lá, a gente se conecta, eu dou um beijo nele, tudo. Tá feliz da vida e essa foi a nossa história. Mas não é um projeto que deu errado, né? Só por essa história do Grande Prêmio já deu certo. Exatamente. Só por isso. Pro Gui foi maravilhoso. Foi, vendo por esse prisma, eu acho que o momento que o Brasil me enxergou, foi o momento que eu fui visto, que eu fui notado. E em relação ao projeto de venda que deu errado, né? Que era o objetivo do cavalo. Então, foi bem complexo. Objetivos errados, o projeto deu certo. Exatamente. Eu queria fazer só um adendo rapidinho para o pessoal saber que a gente está gravando aqui na Santa Amaro, num pavilhão. Então, a gente está tendo o cavalo relinchando sim, não é efeitos especiais, é de verdade. Porque como o pessoal não tá vendo... Eu queria que tivesse o vídeo de todos com a cabecinha pra fora. Como o pessoal não tá vendo, fica um pouco mais difícil. Gui, é isso. O podcast era isso, era só a história do Implacável. Obrigada, foi Meia ótimo. hora depois. Não, maravilhoso. Eu queria que você... Agora a gente pode até fazer de forma meio sintética. Falasse um pouco de você na categoria de base. Porque você foi uma pessoa que se destacou na categoria de base. Até pra gente poder falar um pouco da diferença da categoria de base que você viveu pra um pouco a categoria de base que a gente vem vivendo hoje em dia. Que eu acho que mudou muito. Porque o esporte, como a gente falou logo na abertura, mudou muito. Então conta um pouquinho da sua trajetória pelas categorias de base. Eu vou te complementar até pra você puxar. Eu acho que você participou bem no ápice aí da sua carreira de uma transição do esporte, né? Quando você estava na categoria de base, a nossa criação nacional, era outra coisa do que você hoje como cavaleiro participa e cria junto, né? Com os aras que você acompanha. Então, queria um pouco da visão da sua categoria de base daquela época, mas de como a criação nacional influencia nisso e os cavalos que a gente tem hoje competindo versus o que você tinha naquela época? Primeiramente, falando de categoria de base, como eu disse anteriormente, o meu pai, ele sempre me preparou bem. Então, ele sempre pensou na minha base, primeiramente. Então, ele sempre me deu professor de adestramento, bons professores, bons profissionais, e uma variedade grande de cavalos, para eu realmente treinar e conseguir ter uma capacidade de montar vários tipos de cavalos diferentes.
Então eu tive esse privilégio do meu pai conseguir já ter um comércio dentro de casa, né? Então eu apresentava os cavalos, vários clientes até pediam para eu apresentar esses animais nas competições. Então eu tive um leque de animais muito grande na minha carreira de base e de bons profissionais. Então, virando a página Só pra gente contextualizar, quem era a galera da sua categoria de base? Só pra gente dar nome a esses profissionais que você comentou. Bom, os profissionais que me ajudaram bastante foi o Yuri Mansur, Fábio Sarti, Guilherme Ciampi, um cavaleiro internacional colombiano que ele me ajudava bastante virtualmente aqui, era o Carlos Lopes. Já foi terceiro do mundo. Ele é irmão do Renan. Exato. Renan. O Totti me ajudou bastante. O Ariovaldo Carreteiro no início da minha carreira. Várias pessoas, eu posso ir lembrando aqui ao decorrer, para não deixar ninguém de lado. E quem era da sua geração? E da minha geração era o Tomás Dantas, o Guilherme Saraiva, o Felipe Amaral, um pouco acima. O Stefan sempre foi um pouco mais velho, mas eu acompanhava. Então, quando ele estava saindo do Júnior, eu estava entrando. Quando ele estava saindo do Mirim, eu estava entrando. Então, você é 92, 93? 92. Já a sua geração é o Marlon. Não, Marlon é mais velho. Não, Marlon é mais novo que o Stefan. É mais velho que eu. Isso, entre a gente. Então era isso. Eu lembro que era PP. E as categorias de base eram como hoje. Uma prova em que tem do Minimirim até... Eram nomes diferentes, né? Mas do Minimirim até o Júnior juntava toda essa galera. Isso, tinha uma diferença muito grande, né? Que o brasileiro de pré-mirim que eu saltei tinha um 112. Tá. O brasileiro de mini-mirim tinha um 143. Nessa fase que eu era mirim, meu pai também era diretor de salto das categorias de base na CBH. Então, ele também fez um trabalho de impulsão para esses campeonatos sul-americanos, que eventualmente acontece, que às vezes pula, né, anos. Eu tenho ano que é fraco, tem ano que bomba, tem ano que é fraco, tem ano que bomba. E esses anos que eu tava no mirim, meu pai tava lá e ele fez bombar. Ele levou uma tropa para o Chile, uma tropa para a Argentina. Teve várias histórias engraçadas lá, até de vandalismo dos atletas. Nossa, dos hotéis. Essa história ela não é para podcast, mas ela é maravilhosa. É muito boa. E foram anos bem, bem fortes aí de categorias de base. E entrando no assunto cavalos, eu sempre fui formado com cavalos especialistas da altura. Isso é uma coisa que vem mudando. Então, até a criação lá tinham muitos puro-sangues, tinham cavalos de cruzas tatu com cobra, que eles falam brincando, que é talvez um BH com lusitano, né? O volta e meia aparecia um desses, tendo bons resultados aí, até a categoria mirim, e de vez em quando um despontava até nos pré-júniores e júniores. Então, meu pai sempre, isso é um conceito dele, eu não sei se é certo ou errado, mas ele sempre buscou comprar cavalos especialistas da altura para mim. Sem a sobra, né? Sem a sobra. Um cavalo que me ensinasse a montar, que não tivesse um defeito de condução que transformasse em vício na minha montada, mas que ele era um cavalo cumpridor e que o mérito do resultado teria que ser meu e do cavalo. Então, se eu não fizesse a minha parte, eu não teria resultado, e se eu não fizesse a minha parte e o cavalo me suprisse, ele também nunca buscou comprar esse tipo de cavalo, porque ele acha que sempre achou que para minha formação era importante eu também desenvolver essa habilidade de saber perder, de lutar pelo meu zero, de lutar, melhorar meu dia a dia, estudar, treinar mais, me envolver mais no conhecimento para conseguir ter o mérito de ter os meus resultados. E você acha que a gente perdeu isso com a categoria de base atual? Eu acho que hoje o mercado está muito competitivo, entra muito a parte de ego, né? Até de muitos pais, de um querer ser o melhor que o outro nisso, e às vezes o que é o mais importante, que é o desenvolvimento da criança, do filho, ele fica muitas vezes em segundo plano. Porque, por que meu filho não ganha? É o cavalo, e aí cavalo. Isso para o mercado de consumo é interessante, é legal.
Até acho que os cavalos melhores hoje, se ele for bem encaminhado, tá tudo certo, tá tudo bem. Mas desde que a pessoa não perca o fator primordial, que é se transformar, crescer como profissional mesmo da área, que naquele momento de base ele está se desenvolvendo. A escola dele nesse assunto, né? nesse esporte. Eu acho que é isso, né? Não esquecer que são categorias de formação. A ideia é que você forme o cavaleiro, né? Então não adianta nada você ganhar se você não está formando aquele indivíduo. Exatamente. Como Muitas atleta. vezes você vê cavaleiros aí no 1,10 m, 1,20 m ganhando, sendo campeão, vencendo, mas você analisa a pista, tecnicamente é muito pobre. É uma loucura, é só uma correria. E aí eu já vi muito essa história dessas pessoas quando vai subindo a madeira, eles vão se frustrando, porque eles se acostumaram a ganhar muito. E aí quando eles entram na dificuldade, eles começam a não ter tanta performance. Aí ou eles precisam comprar cavalos de milhões, que às vezes ele pode ir um pouco mais para frente, nosso esporte permite isso, ou ele começa a ter derrotas e derrotas atrás de derrotas, e muitas famílias até saem do esporte por essa má administração. Então eu acho que tem que ter um equilíbrio aí de estratégia de formação mesmo. Gui, você participa de forma bastante presente, né, da formação dos cavalos novos. E recentemente, nos últimos anos, a gente começou a ter o critério subjetivo de avaliação das categorias mais baixas, né, 4, 5 anos. Puxando isso que o João falou, de pensar em uma categoria de base, de alto rendimento, como uma categoria de formação do atleta, você acha que caberia isso num mini-mirim, num pré-mirim, trazer o lado subjetivo, além do objetivo das faltas? Eu acho até que o Rodrigo Lima, tá entrando nessa linha e tá muito tentando... na equitação fundamental, né? Isso, ele está tentando implementar. Eu gosto de usar exemplos assim palpáveis, e o nosso exemplo palpável é os Estados Unidos, que tem o Equitation, e lá a maioria das crianças, acho que todas praticamente que começam no esporte, fazem essa base. Então lá tem uma base e essa base é julgada por juízes em relação a ritmo, posição, equilíbrio, chegadas, etc. Então ele já sai dessa modalidade muito mais pronto e sem muitos vícios, né? Porque ele foi julgado, ele já se analisou na fase que a criança se absorve mais, né? Porque mudar quando você tá velho é fogo. Quando você tá novinho, você consegue. Então, eu sou a favor. Eu acho muito legal, desde que os juízes sejam preparados. Como nos cavalos novos, o juiz tem que ser muito preparado, porque senão sempre vai haver essa polêmica do subjetivo. Por que o meu cavalo não? Porque sim. Por que o meu filho não? Porque sim. Então tem que ter uma coisa bem construída aí para ter um respeito mesmo e o processo ser respeitado. Estava aqui pensando nas falas da Elaine, que falou bastante sobre isso, né, da dificuldade dos juízes aqui no Brasil de realmente fazerem cumprir as regras. É um meio muito pequeno, as pessoas se conhecem muito, às vezes é muito pessoal, né? Esse lado político fica complicado, porque como o meio, como você acabou de relatar, é muito pequeno, os interesses, eu preciso de você, eu presto um serviço para você, por que você vai ir contra uma ideologia que eu estou falando, mesmo que você ache que eu esteja completamente errado? Então, muitas vezes, essa política ela fica amarrada, né? Eu acho que um depende do outro, tudo é muito conectado no nosso meio. Então, às vezes, uma pessoa que lança uma nova posição, que peite uma mudança, ela vai sofrer. Ela tem que estar preparada até para sofrer, porque vai sofrer repressão, vai ter muita gente indo contra, vai perder oportunidades de trabalho, muitas vezes. Então, eu admiro muito essas pessoas que conseguem ir contra esse movimento para defender um propósito e vencer esse propósito, né? Foi um pouco do movimento Aliança,
que foi feito naquela época. Você estava no Aras comigo quando a gente teve... Vocês chegaram no nome. Quando a gente teve a ideia, né, de criar esse grupo. E aí teve uma democracia, foi uma voz de todos, né? Então, pelo menos foi um movimento democrático, onde a maioria se juntou, se uniu para uma tentativa de melhora, e isso aconteceu. Foi muito interessante. Eu ia super usar isso como gancho, mas eu acho que tem uma coisa que é perigosa do subjetivo, que é isso, um nicho muito pequeno. Como é que você julga idôneo um juiz, né? Porque o juiz que julga cavalos novos, vou dar um exemplo, é isso, seu pai é um dos juízes. Sim. Como é que você sabe que o Edgar vai avaliar mal você, ou mal um cavalo do Agroman, ou bem um cavalo do Duda? Sim. Porque é um nicho muito pequeno. A gente tem esse é um problema, de forma geral, dos critérios subjetivos como um todo. No adestramento, às vezes, tem isso também, que é, né, é tudo Muito próximo. muito próximo. Eu concordo plenamente. Eu acho que o ideal não seria realmente ter esse envolvimento. Mas, como é uma regra nova, eu acho que a gente está numa fase de teste, de evolução, de implementação. Então, eu acho que esses últimos 2 anos foi um teste de como ia funcionar, da adesão, de como tudo ia fluir. E eu acho que isso já demanda uma evolução, com certeza, uma liderança que pense nesses itens, e que os próximos passos a gente consiga evoluir, com certeza. É isso, projetos de médio prazo e não de curto prazo. Exatamente. Eu acho que, falando em projeto, antes da gente puxar para o Next Generation, que é mais um projeto que eu acho que levantou o mercado em muitos aspectos, e aí quero entrar nisso, queria que você falasse um dos fatores que a gente estava conversando aqui desse momento atual da categoria de base, é o preço muito inflacionado dos cavalos, né? Queria que você comentasse um pouco esse momento bastante aquecido do mercado, como cavaleiro, como comerciante e como alguém que está à frente de um leilão também bastante relevante. Bom, no meu desenvolver, eu já tive várias fases. Eu achava um absurdo o preço de um cavalo quando eu era criança, porque eu estava na posição de consumidor. Então, eu não via a possibilidade. Como que eu vou ter 500 mil? Como que eu vou juntar, 300 mil, 400 mil, 1 milhão para comprar tal cavalo? E aí lá no Aras ver como dá trabalho crescer um cavalo. Exato. E aí eu nesse prisma, eu estava achando um absurdo, e eu jogava no time que ia contra esse preço. Que eu acho que mercado é equilíbrio. Então, eu já fui desse time. Aí eu comecei a me aprofundar na área de produção e de criação de animais. E aí eu descobri que é difícil demais. É uma coisa assim, é um trabalho, é um trabalho manual, é um trabalho, como que fala? Artesanal, muito difícil, que demanda muitos profissionais envolvidos, demanda bons profissionais envolvidos. Então, tem que ter o melhor neonatologista, tem que ter o melhor veterinário de radiológico. Tem outro nome específico, mas eu acabei de esquecer. Mas você diz da imagem para o desenvolvimento desse potro? Sim, porque quando eu faço esse trabalho, então lá eu identifico um inchaço, a gente faz esse controle radiográfico porque você consegue curar. Então, nessa fase de desenvolvimento, o osso, ele até um problemão, ele é absorvido. Então, você consegue manipular e salvar muitos atletas. Então, você vai descobrindo que essa conta do cavalo que deu certo, né, do cavalo que tem um raio-x bom, que ele tem uma boa saúde, que ele tem um bom corpo para performar, ele representa uma vitória de um criatório que deixou para trás pelo menos 60% da criação em descartes ou baixos preços, porque eles não atingiram o valor do consumo que eles merecem. Então, eu sou um defensor hoje de que o preço ele tem que ser esse para mais, porque com isso vai valorizar todos os profissionais que trabalham na área. Porque nesse preço está envolvido
vocês que estão aqui comigo, porque vocês trabalharam no Instagram desse Aras, vocês trabalharam no marketing dessa empresa, que trabalhou sério para isso. Nesse preço desse animal está o meu trabalho, está o trabalho do tratador, do veterinário, do neonatologista, de vários profissionais envolvidos que conseguiram construir esse diamante, né? Esse animal de performance. Então, eu acho que hoje eu sou um grande defensor desses valores e acho que hoje a gente está num valor equilibrado. Eu acho que a gente não pode voltar para trás, a gente tem que ser daqui para frente, porque assim a gente está valorizando os profissionais, quem está levando a sério esse negócio, né? Quem cria profissionalmente, quem monta profissionalmente, quem faz o que vocês fazem profissionalmente. Então, os bons profissionais vão estar envolvidos certamente nesses projetos que dão certo. A Primavera, quantos profissionais de alto padrão estão envolvidos nesse sucesso? Então, ela poderia ser barata? Não, não pode. Tem que ser cara. É um bom prisma. Vou aproveitar então, já que você falou desse momento dos potros, para falar um pouco do Next, que é um projeto de vocês aí que está na 7ª. Indo para 7. Indo para 7, gente. Já foi a 6ª, estamos indo para a 7ª. Já começou, né? Quando a 6ª acabou, a 7ª já estava acontecendo no background. Conta um pouquinho para a gente de como foi essa idealização e o que você acha que é esse projeto e por que ele deu tão certo. Bom, o NG é a fusão de 3 profissionais da área do hipismo e uma profissional, que é a Fê, que é a esposa do Tony, que ela é da parte de mídias sociais, de tecnologia. O Tony, conversando como amigo aqui na Santo Amaro, a gente começou a falar, Gui, a gente precisa fazer um leilão bem profissional, acho que o Brasil está precisando disso. Aí eu super acatei a ideia, e aí já falei com o Ivo, e a gente já marcou a nossa primeira reunião, inclusive com Tereza, Tourinho também junto, na casa do Tony. E a gente começou a idealizar e foi tomando forma. E tudo que a gente fez com muito profissionalismo, com muita entrega e querendo fazer direito mesmo. Qual vai ser o nosso propósito? Qual vai ser a nossa ideia? A nossa ideia era selecionar, disponibilizar os melhores cavalos possíveis que a gente encontraria para o mercado, e a gente ia analisar o quanto o mercado iria valorizar isso. E nossos resultados foram crescendo a cada edição, a gente foi batendo recorde atrás de recorde e foi dando certo. A gente foi pegando know-how, a evolução do primeiro ao 6º foi muito grande. Até a abertura com todos os tipos de criadores a gente conquistou só na 5ª e 6ª edição, de quase todos os criadores abrirem suas portas e escolha o que você quiser. Então foi uma evolução em relação a isso, porque a gente trouxe também o resultado que o criador merece. A gente trouxe o preço que o criador fala, você pode levar o meu produto bom, porque ele está sendo valorizado. Então é bom para todo mundo, é bom porque realiza um projeto do criador e ele serve plenamente para o outro projeto, para quem sabe continuar esse projeto, né? Que são linhas aí super difíceis de serem completas. Acho que poucas pessoas fazem do nascer até o grande prêmio. Então um intermédio, Next Generation é um intermédio de bons projetos. Acho que até falando um pouco da nossa parte, né, como 2Clack, o primeiro a gente trabalhou com vocês e você sempre trouxe muito para mim, cara, eu quero fazer uma coisa diferente, eu não quero essa pegada do lote como um produto, eu quero uma coisa mais humanizada, mais perto do cavalo. E, enfim, isso puxou a gente também muito para cima, né? Atualmente eu acho que todos os leilões têm uma preocupação com a estética, em como é que vai filmar. Não é mais o vídeo do celular, não é mais uma coisa padrão. Eu acho que mudou também, puxou o mercado para cima no sentido das pessoas se preocuparem com um marketing que antes não era tão relevante assim. Lembro, eu acho que foi muito gostoso o nosso primeiro trabalho, porque eu acho que eu me descobri como diretor também, né? E eu tinha intimidade com a Gabi, então era uma loucura. Vai Solta pra lá! Esse cavalo aqui, no Vem meio pra do cá! ar! Solta no lago, faz ele nadar, faz ele empinar, sei lá. Era uma coisa muito louca, engraçada e foi muito divertido, né? Foi, a gente aprendeu muito.
Eu queria aproveitar esse papo do NG, porque a gente fez um podcast recentemente com a CWB, né, falando do leilão deles. E uma das coisas que vem falando, e vem se falando, é que tá faltando cavalo. E vocês estão nesse processo de garimpo, né? 2 vezes por ano, vocês precisam tirar aí 16, 20 lotes. Tá faltando cavalo? Tá. Simples e direto. Sim, não, é muito complicado achar a qualidade, é difícil. Acho que por isso que o leilão dá muito certo. Acho que por isso que o cliente está escolhendo comprar com a gente, porque até quem vai buscar, quem está indo carreira solo atrás de fazer boas compras, eles não estão encontrando, porque realmente é um trabalho muito difícil. Então acho que o NG ele vende isso, esse serviço também, né? Essa abertura que a gente tem com todas as áreas de levar para lá um produto que a gente consiga achar em vários lugares, com vários investidores diferentes, várias áreas diferentes. E a gente vende esse acesso também, né? Muitas vezes o cliente compra um cavalo com a gente e ele já abre um acesso com o criador, porque ele está pagando as parcelas ali para o criador. Então, tem vários mecanismos ali influentes dentro dessa compra. Mas, Gui, pensando no cenário atual, onde a gente vê cada vez mais criadores, né? E os criadores que já existiam cada vez maiores, muita gente chegando e começando a criar. Por que está faltando se o mercado está crescendo? Porque acho que primeiro que o mercado consumidor aumentou muito. Então, isso também já vai consumindo um pouco mais. E a criação, ela é uma criação muito profissional. E todas essas pessoas que estão entrando, eles demoram pelo menos 5 a 10 anos para, a não ser que eles se associem a bons profissionais de cara, para encurtar esse processo, mas eles vão errar muito. Então, a gente, nessa seleção, nesse garimpo, a gente percebe muito erros de nutrição, muita falta de desenvolvimento, cavalos com exame ruins, que são que para o nosso nicho de mercado não funcionam. E isso vai cortando, né? Então, às vezes nessa última vez, a gente viu 165 animais para exame, que foram selecionados para exame. E eu acho que só 20 e poucos passaram. 28 passaram no exame para o NECT. Então, esse erro de criação é muito grande aqui no Brasil ainda. E isso é por isso que eu gosto de valorizar os profissionais envolvidos. Porque eles fazem muita diferença. Então, às vezes, numa conta de economia, por per capita ali, esse cavalo, esse serviço é muito caro, vou cortar aqui, blá, blá, blá. E aí, quando eu vou vender esse produto, ele não vale quase nada. Porque ele não foi salvo na hora certa, ele não foi nutrido na hora certa, ele não teve a criação linear, que é o que a gente fala que o cavalo precisa. Então, esse ponto eu acho que é muito importante e eu tento ajudar nas minhas visitas para elevar esse nível também, para cada vez a gente ter cavalos melhores. Eu ia puxar um assunto que a gente falou também no outro podcast, que é essa questão de que tinha-se um mito de que o leilão era muito lugar de descarte de cavalo. E acho que, para mim, muito a partir do próprio Next, desses leilões que vem acontecendo nos últimos anos, né? Acho que até começa antes do Next, o próprio Friends já vem nesse processo onde o leilão é um showroom. A gente falou com a Bia Nicotero uma vez e ela fala isso, o leilão é um showroom. Você tem que levar o que você tem de melhor para ser exposto. Você acha que a gente passou isso já? As pessoas pararam de ver o leilão como lugar de descarte de cavalo? João, eu acho que o mercado é muito amplo. Eu acho que é uma hipocrisia a gente falar que não vai ter leilões de preços menores também, entendeu? Então, até para o investidor ali, quero comprar um cavalo barato para girar. Então, são vários tipos de consumidores. Então, a gente vai ter vários tipos de leilões. A gente está falando do Next como a Elite, e aí vão ter esses leilões ótimos também, e vai ter o leilão de descarte. E esse descarte muitas vezes é vantajoso para certo tipo de cliente, a pessoa que não tem tanto dinheiro, quer arriscar, quer comprar um cavalo ali mais em conta e para ter um cavalo futuramente, muitas vezes dá certo. Às vezes um cavalo com exame ruim, né, Gabriela? Eu adoro falar de exame, porque exame eu acho que é uma coisa assim muito de administração também. Eu acho que quando você entende de cavalo, você compra um cavalo de exame ruim porque você sabe que você vai administrar ele bem.
Então, eu sou super aberto, eu nunca deixo de montar um cavalo porque ele tem um exame ruim. A gente tem que avaliar. Óbvio que comercialmente o preço dele nunca vai atingir aquele preço máximo, porque o risco dele vai ser maior, mas tendo essa expectativa alinhada, tá tudo ótimo, tudo certo. Eu ia entrar nisso. Você falou um número bem alto, né? Que ficou fora por questão de exame, mas fica fora do leilão, né? A gente sabe a quantidade de cavalos que estão aí competindo, o meu, inclusive. Exato. Com exame ruim, e tá tudo bem, dependendo do sistema que você tente assessorando. Gui, acho que a gente passa para uma outra etapa. Eu acho que tem 2 tópicos aí legais, que foi o Wellington, a temporada que você ficou agora esse ano. Mas a gente voltar um pouquinho para trás e falar ali do Sul-Americano. Sul-Americano Odessur 2022. Que foi o Odessur e que você vinha de vice-campeão brasileiro de Senior Top, com a Casella. Enfim, e aí fica esse lugar onde as pessoas perguntam cadê, o que aconteceu. E como a gente gosta de deixar tudo às claras aqui, conta um pouquinho pra gente o que foi esse processo do Odessur. Bom, e o pós, enfim. Vamos começar pelo Odessur. Primeiro, a Casella é uma égua do Agroman. Ela é uma égua que eu escolhi com 4 anos. Ela teve um problema de broca. E ela ficou 2 anos parado na cocheira. Aí eu fui administrando à distância isso. Deu super certo. Teve um ferrador maravilhoso que salvou a vida dela, o Cícero. E aí eu comecei a vida esportiva dela com 7 anos. Fiz toda essa base um pouquinho mais rápida, né? Tive que usar todas as minhas habilidades para acelerar esse processo. E aí a gente conseguiu chegar com 8 anos, já fazendo 8 anos. Foi terceiro no Brasileiro, teve um ano super legal. E com 9, eu já consegui fazer alguns projetos de clássicos ali. E quando eu estreiei no Grande Prêmio, o Senior Top estava ali na frente. E a gente sentiu a égua muito pronta e foi até um questionamento. Vamos, não vamos? Bom, vamos. Deu mega certo, eu fui vice-campeão do Senior Top, não tinha essa expectativa. Tava lá como experiência mesmo. E até perdi o título num acaso que ela deu uma olhadinha num muro e a gente fez uma falta ali de acidente mesmo, porque ela tava impecável, quase merecendo ganhar de verdade. Aí ganhei a vaga pro campeonato americano, pro campeonato Odessur, objetiva. Então eu já estava com a minha vaga garantida. E aí começou esse projeto de preparação para lá. Durante essa preparação, no indoor ela já saltou um pouco estranha. Ela saltou com a parte de trás dos posteriores um pouco mais parada. Ela tinha um pé bem solto, era uma égua bem plástica. E no indoor a gente foi 4º lugar, ainda super bem, mas ela não performou como ela vinha performando. A gente não conseguiu encontrar nada, não estava entendendo muito bem. E aí teve o GP da Santo Amaro, aqui na sequência em setembro, onde eu já senti ela um pouco esquisita, mas era um GP à noite, numa iluminação esquisita. E aí a gente atrelou tudo, ela saltou meio quadrada, e aí a gente atrelou tudo à falta de experiência. A gente falou, putz, tava à noite, ela se sentiu mal e foi para esse lado positivo de tentar achar o lado bom. Mas eu já vinha achando algo esquisito. E aí, como eu estava prestes a realizar um sonho, né, também, que é representar uma equipe, representar o Brasil, eu fiquei um pouco cego também e fui indo, fui negando um pouco as minhas sensações e o que o meu instinto estava mandando, que era já investigar, que era ver alguma coisa, e a gente até investiguei, a Priscila infiltrou as costas, a gente fez a manutenção que tinha que fazer, mas não houve muito sucesso, a égua continuou normal, assim, esquisita. Aí fomos pro Paraguai, e eu já com essa sensação, só que eu negando essa sensação internamente. Eu não queria enxergar isso, não queria aceitar isso. Eu tava indo, estou indo pro meu sonho, eu já tenho a fama internamente da minha família de ser muito analítico, eu sou muito sensível, então eu vejo qual é o tamanco da orelha, eu percebo tudo. E aí eu tava percebendo aquilo, e como minha família é envolvida nesse sonho, todo mundo indo pro Paraguai, eu me segurando, sabe? Eu tentando guardar para mim isso, e eu me arrependo hoje. E aí chegamos lá,
o clima super legal de equipe, dividi quarto com o Stefan e com o Zé Roberto, foi super legal. E aí teve a prova de adaptação. Nisso eu trabalhei ela um dia antes, ela tropeçando, esquisita, atrás, meio molenga. E eu falei, puta, que merda, não sei o que tá acontecendo, mas também tentando manter um positivismo. Aí chegou na hora da adaptação, eu saltei 2 obstáculos e parei. E poupei ela, mas já não querendo saltar muito, porque eu tava com medo de ser tirado da equipe. Olha que loucura. Eu tava com medo de se expor. me expor e ser tirado da equipe, porque o meu sonho era maior do que qualquer coisa naquele momento. E hoje eu tenho uma visão completamente diferente, porque até na época, se eu saísse, o Grilo entraria no meu lugar, e ele estava melhor do que eu, e eu acho que ele deveria ter ido. Mas eu só tive essa visão depois que tudo aconteceu. Então, são os aprendizados da vida e é assim. E aí, o técnico falou comigo, você quer ir de qual número na ordem de entrada? Eu falei, quero ser o terceiro para ver todo mundo, me sentir um pouco mais seguro. E era o que ele estava pensando mesmo. E foi. Aí, na distensão da pista, da primeira prova de caça, ela deu um salto já estranho no primeiro salto. O segundo salto, ela deu uma cacetada já numa vertical de 1 metro de altura. Já achei estranho, que ela nunca batia. E aí, no último salto da distensão, ela também fez uma falta forte e se alcançou. E nisso tudo, ela super disléxica, assim, meio paralisada atrás, totalmente doente já. E eu não sabendo o que era, porque não era uma manqueira, era só desconexão de bambeira mesmo, de sistema nervoso. E aí ela já fez essa falta forte, também por já não estar com a propriocepção muito bem, muito boa, e ela se alcançou, abriu ali a coroa, aí teve que fazer um curativo, eu perdi minha ordem de entrada, foi aquele estresse, aquela coisa, fez uma botinha, foi um desastre que todo mundo viu. Eu não consegui entender o que eu tinha que fazer para ajudar, a égua não estava saltando. E no dia seguinte desse dia, ela estava horrível, ela estava mal pra caramba, já saindo da cocheira bamba, já rebolando, já tropeçando e quase caindo. E a gente ainda teve que saltar o primeiro dia de equipe, também consegui me virar ali, terminar o percurso, ela foi super guerreira, mas depois a equipe conseguiu fazer o trabalho com os 3 e a gente ainda foi campeão, e hoje eu tenho essa medalha, até olho para ela na minha casa, eu não tenho tanta conexão com ela, é uma coisa que eu sinto que não me pertence, é uma coisa louca, porque foi um aprendizado muito grande na minha vida, em que eu deveria ter sido firme e ter me escutado mesmo, de ter seguido a minha intuição de que era para eu chegar para o técnico e falar, eu não estou bem, coloca o Grilo no meu lugar. Só que eu não tive essa coragem na época, até porque era tudo novo para mim, eu queria viver aquele sonho, mas foi foi um divisor de águas na minha vida. Eu acho que isso me trouxe uma força, uma maturidade bem grande, até nas novas decisões da minha vida, assim. Eu acho que depois disso eu sempre escolho o certo, o que deve ser, sem medo, sem inseguranças, e é isso. Foi a nossa história. Esse clique foi no dia, assim, que tudo desandou, ou você amadureceu isso com o tempo? Não, óbvio que foi pós, né? Depois de tudo o que aconteceu, mas durante vinha pensamentos, ai meu Deus, uma tensãozinha uma no tensão, ombro, assim. e eu não sei, eu colocava muito minha família nos meus pensamentos, eu colocava muito meus pais, era tudo que meu pai sonhava, ele estava lá para me ver, então era uma realização de sonho da minha família também, era um passo importante da minha família, e eu, como sempre fui um pouco reprimido nessa hiper percepção que eu tenho, nessa sensibilidade
com a saúde dos animais, eu me segurei, porque eu não queria ser julgado naquele momento. Então eu guardei para mim as sensações, porque no fundo eu também eu achava que podia ser uma coisa inventada, talvez, uma insegurança desnecessária, porque muitas vezes a gente cria essas historinhas... Um sabotador, né? Um sabotador. Então eu fiquei realmente nesse limbo, sem saber o que fazer. E aí, pós tudo acontecer, eu entendi bem claramente que eu deveria ter tido força para me tirar daquela situação e falar, não tô bem, tchau, tô fora. Acho que esse é um ótimo momento pra gente entrar na questão família e essa coisa do reprimido. A gente sabe que você passou uma questão delicada com seu pai, muitos anos atrás, com a questão da sua sexualidade. E eu acho que para além da sexualidade tem uma questão de muita sensibilidade, né? Você demonstra muito quando você ganha, você é uma pessoa muito sensível no esporte. Quero que você me fale sobre isso. Como que é se colocar assim? Como é que foi ao longo desses anos se colocar assim? Acho que as coisas mudaram muito recentemente, mas queria ouvir a sua história nisso. Bom, eu acho que eu vivi uma transformação, né, até de sociedade. Eu acho que a gente está vivendo uma transformação social muito grande e a nossa geração está vivendo isso. Então eu peguei desde da família italiana tradicional ali, que grita. Que grita, viu, gente? Que, sabe, uma família bem emotiva, bem festeira, bem tradicional mesmo. Passional, né? Que sempre é muito intensa em tudo que faz. E meu pai, ele é essa pessoa intensa e ele é uma pessoa muito... que sempre foi piadista, sempre brincou com as palavras, que eu até acho uma chatice parar com isso. Eu acho que tem que continuar, porque se não vem com maldade de dentro, eu acho que também a gente, como homossexual, a gente tem que também ter uma absorção leve de gerações diferentes, de pessoas diferentes, porque eles trazem essa criação e para eles é muito natural. Tá havendo essa conscientização, acho que cada vez a pessoa tem que saber que pode machucar o próximo, com certeza defendo isso também, mas eu sempre tentei absorver bem essas diferenças culturais, porque nem sempre é maldade. Eu tenho, assim, muitos ótimos amigos que são desse perfil, e eu vejo que é totalmente, não é de dentro, é da boca para fora, e o que importa é realmente você sentir que a pessoa gosta de você. Bom, voltando, eu acho que na minha família foi uma coisa muito repentina. Contaram pro meu pai, eu sempre atuei, né? Sempre, a minha vida de criança, eu sempre soube o que eu era. Então, eu sempre tive que viver uma atuação dentro de casa, uma atuação de me segurar, de me reprimir. Isso é uma decisão minha. Nem tinha uma coisa tão forte assim dos meus pais para mim. Era uma coisa do Gui não querer frustrar os pais, do Gui querer ser um filho perfeito e não o julgado homossexual da época, que às vezes vendo novela, por que a Globo fica mostrando isso, não sei o que lá, etc. Então eu fui criado sabendo que isso era negativo, que isso era ruim para o conceito dos meus pais. No fundo era um medo deles mesmo, eu acho, sei lá. Bom, aí um amigo do meu pai contou para ele que eu era. E a partir disso eu estava nos Estados Unidos, tendo bons resultados lá. Foi um momento até bom, porque eu estava forte já como pessoa, eu já estava com a minha identidade afirmada. E quando eu voltei pro Brasil, a gente teve que ter essa conversa, que eu sempre prorroguei, nunca quis ter. E foi muito light. Meu pai se mostrou ser uma pessoa muito... ele é muito emocional, né? Ele é de falar palavrão, de gritar e tal, mas ele é muito sensível também. E ele super entendeu, super me abraçou. Óbvio que ele quis entender melhor. Como assim? Como que você não gosta daquilo? E como que você gosta daquilo? Realmente para ele é uma coisa incompreensível. Mas foi muito legal. Sempre tive pessoas, parceiros bacanas, que me ajudaram também com isso, com essa aceitação, porque eram pessoas muito legais. Então, meu ex-namorado era o Pedro, meus pais sempre gostaram muito dele. Agora com o Ivo, também tem uma aceitação familiar muito boa.
Então, isso ajuda muito também, né? Então, a gente viveu esse processo familiar e foi passo a passo. Óbvio que eu sofri por não me sentir bom o suficiente para agradar um pai e uma mãe, né? Mas eu fui ressignificando com muita terapia, bastante ajuda aí dos profissionais também. E a gente foi se ajeitando e hoje a nossa relação é super cômica, leve, e é só piada pra lá e piada pra cá. E no meio equestre, eu acho que a gente foi um exemplo bem bom para essa classe, né? Para essa minoria aí, porque a gente trouxe uma força, né? Realmente uma correção social pela nossa força e não pela melhoria da pessoa só não falar, da pessoa... Não, a gente só se preocupou em ser forte, em ser competente, em ser bom no que a gente fizesse. E isso foi trazendo uma aceitação, porque trouxe o respeito verdadeiro, né? Então eu senti que esse processo foi muito interessante, porque pessoas machistas, pessoas preconceituosas foram tendo que olhar pra gente de igual para igual e respeitar a gente. Hoje eu trabalho com muita gente que um dia eu sentia essa repressão, que eu sentia esse olhar de cima para baixo, desse descarte. E hoje é um respeito. Eu sei que o Gui Foroni, ele não é nada, ele não é o gay, ele não é nada, ele é o Gui Foroni. Acabou. Mas, Gui, eu vou trazer uma problematização. A gente continua num lugar muito conservador, onde você não vê afeto. Embora você esteja casado aí, juntado, namorando, enfim, há anos, e você há anos teve parceiros dentro do meio, é muito difícil você ver demonstração de afeto. Socialmente, você fala. Socialmente, dentro do ambiente. Do ambiente. Né? Que é uma coisa que eu não sei se você concorda, se você não concorda, ou como você vê, porque é uma das questões que eu sempre trago, que é isso. A gente sempre, vou dar o exemplo besta da premiação. Você vê todo casal hétero se levando premiação, e é um selinho, é um abraço, é um sorriso, tem uma coisa do afeto. E que a gente não tem. Você acha que isso é um processo ainda a ser quebrado? Você acha que isso é uma questão pessoal e particular de cada casal ou de cada um? Eu acho que isso naturalmente vai evoluir. Eu acho que vai ir acontecendo. Eu tenho direito de falar sobre a minha vida. A gente nunca quis ultrapassar, ter essa campanha de imposição de qualquer coisa. Então, como isso não era normalizado ainda, realmente vai ser visto como uma polêmica, um susto, eu acho que até em mídias sociais isso já vem aparecendo muito mais, né? Mas aqui no nosso meio de trabalho a gente optou por isso, não por por respeito a todos mesmo, que não estão preparados para assistir uma coisa que ainda não é natural para eles. Para mim já é super, eu vejo qualquer coisa que apareça na minha frente, para mim tá nada surpreende. Nada surpreende, adoro a diversidade, adoro conhecer pessoas diferentes, cada um tem um talento diferente, sou super defensor disso, mas a gente escolheu isso, e inclusive a gente já evoluiu nisso também, a gente às vezes dá um abraço. Bom, pra mim a cena icônica é Grande Prêmio do SHP Open 2023. Você sai da pista zerado, o Ivo é o próximo a entrar e vocês se cumprimentam e aí fica inteira. Isso, teve uma repercussão. Arrepia tanto. todo mundo, porque aquilo definiu uma parceria, né? A felicidade do próximo. Putz, você conseguiu, torce por mim agora e tamo junto, foi lindo, foi muito bacana mesmo. E ele conseguiu também. Spoiler, ele ganhou o grande prêmio. Cara, eu acho que pra gente finalizar, a gente teve uma conversa uma vez, e aí levando pra um prisma positivo disso, né? Eu lembro de você me falando que você achava que o meio era carente de profissionais mais sensíveis. Então, profissionais mulheres, e aí vou levar pro lado homossexual, mas não necessariamente, acho que isso é de característica de cada pessoa. Mas você acha que isso é uma coisa que também puxa vocês pra alavanca? Mais? Das pessoas quererem um olhar mais sensível? Legal você dizer isso, porque eu acho que o ser homossexual não me trouxe só dificuldades, me trouxe muitas facilidades. Porque eu acho que o meio feminino, clientes femininas, sempre nos buscaram. Pelo menos a mim, nem tô falando pelo E tem Ivo. muita mulher no esporte, né? Então, muitas mulheres se identificam comigo. Então, eu tenho uma facilidade absurda com mulheres de
conexão, de amizade, de fala. Então eu consegui muitas oportunidades por isso também. Gui, falar um pouquinho do projeto agora de vocês, o que vai acontecer, porque uma das coisas que eu ia perguntar e não vi falando sobre vocês não dão aula, né? Vocês quase não têm aluno, tiveram, deixaram de ter, voltaram a ter um pouquinho, hoje em dia quase não tem aula. Isso é uma escolha de vocês. E a outra, contar um pouquinho desse projeto agora de vocês daqui para frente, o que vocês estão planejando aí, o que vem. Acho que estamos num momento de fases novas, né? Então, o que vem aí? Pra gente deixar um pouquinho num gostinho da galera saber, e daqui a um ano, você voltar aqui pra contar pra gente o que aconteceu. Ótimo. Vai falar 6 meses, 3 Muito meses? tempo. Não, mas é que sabe, tem muitos podcasts daqui até lá. Bom, sobre nós, a gente teve há um ano atrás essa escolha de diminuir até... Hoje a gente tem os alunos só, os amigos de longa data que a gente preferiu continuar a relação, porque é uma relação que vai durar para sempre aí, que é a Cata, que virou nossa irmã. Adotada. A Cata é maravilhosa e ela faz a gente crescer demais, então ela é muito interessante estar na nossa equipe, porque ela é bem perfeccionista, bem detalhista, é uma pessoa que faz você ir para frente. Então, tem a Valentina, que é a minha amiga também, que está comigo desde São Roque, e a Marina, que trabalha na equipe, e volta e meia a gente tem que dar uma aulinha para ela. Então, são pessoas que ficaram aí na equipe, no time. Mas, há um ano atrás, eu e o Ivo, a gente decidiu parar com esse mercado, porque a gente sentiu que não era o nosso propósito. Ter que se vender, tem que, às vezes, tirar o aluno de outra pessoa, ficar, sendo que sempre os profissionais são os nossos amigos, são pessoas que a gente gosta, e às vezes sempre tinha uma situação desagradável de uma pessoa pedir para montar com você e ela monta com um amigo seu. E aí você vê também esse mercado de profissionais, um querendo puxar o tapete do outro para roubar um aluno do outro. Eu sempre odiei isso na minha vida. E a gente visualizou que a gente tinha muitas outras áreas para crescer e evoluir, que é a área da criação, a área de leilões que a gente está fazendo, a área de formação de cavalos novos. Isso demanda muito tempo, então a gente dedica esse tempo para transformar um animal, para transformar um jovem atleta e fazer ele com o tempo que ele merece, porque quando você tem que dar 1000 aulas, você vai montar um potro, você vai fazer ali o basicão para conseguir dar tempo e conciliar as coisas. Então a gente priorizou isso, a gente prioriza essa construção, essa carreira do jovem atleta, para ele chegar sólido e chegar bem, que é o trabalho que a gente mais sabe fazer. Maravilha. E o que a gente pode esperar aí de vocês pelos próximos meses? Eu acho que nunca Sumidos pode esperar no muitas Brasil. coisas, porque a gente sempre vai trazer alguma inovação aí, uma coisa nova. Então, hoje a gente já está entrando num projeto diferente, que eu ainda não posso contar, mas vai ser bem polêmica, vai ser uma coisa bem interessante. Nossa, polêmica. Ansiosa pra desligar esse gravador e perguntar o que é. Ansiosa pela polêmica. Mas é isso. E aí, falando um pouquinho, porque é isso, vocês acabaram de voltar dos Estados Unidos. Eu não respondi dos Estados Unidos. Tá tudo bem, a gente pode falar dos Estados Unidos no próximo podcast. Mas vocês voltaram dos Estados Unidos e como é que tá? Estamos de tropa de cavalos? Vocês estão com cavalo de novo estão com os cavalos de prova boa? Sim, porque esse vocês ano... estão sumidos, né, gente? A gente tá em maio. Ele quer saber o que vocês vão fazer Eu esse quero ano. saber, gente. Cadê vocês? Outro dia a gente falou, nossa, né? Quem foi que falou hoje com a gente? Alguém comentou hoje com a gente na cerca. Cadê os Innovati que não estão mais existindo? Eu falei, gente, eles estão, calma, vai aparecer. Esse ano a gente teve a carreira internacional nos Estados Unidos, então a gente foi para lá, teve uma separação de sociedade da escuderia MP. Então a gente acabou de se organizar, finalizar esses processos burocráticos. E agora a gente está conseguindo pôr a equipe em forma, né? Então agora Chelsea já também está voltando, Cornet Prince já também voltando, Cornet Silver também, meu querido Cornet Silver voltou para minha cela. Estou com o Clueso aqui com a gente, olhando a gravação. Tem o Camon, que é uma nova sociedade da Teresa Tourinho com o Bonnie Chance. Então já é um novo projeto bem bacana. E cavalos novos excepcionais. A gente está com uma equipe aí de cavalos novos que a gente
tá com muita confiança que vão levar a gente para carreiras internacionais. Maravilha, Gui. Queria agradecer aí você pela presença, e tempo e paciência. Sempre bom ouvir, a gente que acompanha você tão de perto, e acho que mais do que ouvir, compartilhar, né? Deixar mais pessoas ouvirem um pouco da sua história e conhecer você um pouco mais. Então, queria agradecer você. Muito bom, Gui. Um prazer. Feliz que isso finalmente aconteceu. Obrigado, gente. Amei. Amo também ver a evolução de vocês. Acho que aqui só tem gente que pisa no acelerador e transforma, né? Eu acho que o nosso papel é realmente melhorar o meio como um todo. Eu acho que todo mundo ganha, todo mundo está crescendo, evoluindo. E obrigado. Beijos. É isso. Valeu, gente. Obrigado e até o próximo Clackcast. O ClackCast é um projeto de criação livre da 2Clack. Esse episódio teve apresentação por Gabriela Lutz e João Marcon e roteiro e edição por Isabela Campedelli.